Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre a pesquisa, diversidade, bioética, transversalidade e interseccionalidades. Com a gente, a mestra em biodiversidade e conservação, Luciana Soares Santos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Borges. Luciana, começo pedindo para você explicar para a gente o que é a bioética. Tá ótimo. Em primeiro, a ética, né, que é um campo filosófico que busca dar conta das condutas humanas, né, das moralidades humanas na construção de uma coexistência, né, humana. Então, a bioética é um campo que surge mais recente, em 1971, a partir de um oncologista norte-americano. Ao tratar dos pacientes, né, de câncer, ele percebeu a necessidade, né, de trazer a ética para o campo das ciências da vida e das ciências da saúde, né? Então, desde então, com o crescimento, né, das questões médicas de saúde, dessas necessidades, a bioética se tornou cada vez mais necessária, né? Então, como um campo interdisciplinar entre ciências e filosofia. Transformou esse meio. Isso, tem transformado, né? Pela necessidade mesmo, né? Desse cuidado, né, ético, tanto na construção dos saberes médicos e de saúde, quanto nas práticas, né, nas aplicações, nas tomadas de decisões. Segue transformando. Agora, as discussões sobre bioética e interseccionalidades, como é que elas podem contribuir para o aperfeiçoamento, no caso da pesquisa científica? Certo. A interseccionalidade foi um termo cunhado pela feminista negra estadunidense Kimberlé Crenshaw, né? Ela percebeu que não era possível explicar as opressões e as violências apenas em uma dimensão. Essas dimensões que produzem opressões e violências, elas estão todas muito interligadas, né? Então, é preciso entender essas violências em termos de gênero, raça, classe e diversas outras variáveis, né, sociais, ambientais, enfim. É entender a complexidade das relações, né, de causa e efeito que produzem violências. E, com isso, se abrir para entender a diversidade, né, humana no contexto que a gente vive. Então, a bioética, ela nessa perspectiva interseccional, ela se torna muito mais efetiva, né, de entender, por exemplo, que questões de saúde afetam diferentemente populações que são tratadas historicamente diferentes, né? De forma mais prática, para quem nos ouve, para que possa ser entendido melhor por quem nos ouve nesse momento. Um exemplo. Certo. Um exemplo é como a saúde chega, né, a populações periféricas, né, a comunidades quilombolas, a comunidades indígenas, né? Como que a ciência é feita, por exemplo, como existe necessidades, por exemplo, existem variações genéticas e doenças que costumam acometer mais determinados tipos de populações, né, por suas composições genéticas, e daí a importância da medicina estudar, né, também estudar essas populações. A gente sabe que a ciência ela é feita com financiamento, e quem decide o que se financia em ciência, né? Geralmente são governos, lobbies de empresas. A gente viu recentemente, a gente sempre vê o tanto que a indústria alimentícia, por exemplo, ela financia e influencia os resultados das pesquisas nutricionais. Então, de tempos em tempos, se muda, né, aquela pirâmide nutricional. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo são as questões das vacinas, né? Tudo o que se produz em torno de conhecimento da ciência, porque a ciência, ela não é neutra, né? A gente já entende isso hoje. Se buscou por muito tempo uma objetividade, né, científica. Isso tem origem em um sistema filosófico cartesiano, humanista, que coloca o ser humano no centro do universo, né? Isso foi importante em um determinado momento, mas cada vez mais esse ser humano ele foi restrito, essa imagem de ser humano ela foi restrita ao homem branco, cisgênero, heterossexual, né, europeu, né? Ao longo da história a gente houve interpretações científicas equivocadas como o darwinismo social, né, que foi
uma interpretação equivocada da teoria de Darwin, da seleção natural, que considerou que aquele ser humano civilizado, né, colonial, ele era o ser humano superior aos demais. E isso criou justificativas teoricamente científicas para se explorar outros seres humanos em função dessa civilização ocidental. Voltando no caso da nutrição, dos lobbies, de quem financia a pesquisa. Então, a gente pode entender que nem sempre aquilo que é apresentado é o que de fato é, mas é aquilo que o patrocinador, entre aspas, quer que seja passado, que o produto venda. Seria nesse sentido? Sim, sim. É muito importante, primeiro, que a gente tem ainda pouco acesso, né, à educação, principalmente de nível superior. Né? Então, hoje em dia a gente fala muito em letramentos, como são necessários os letramentos, né? Os letramentos científicos, os letramentos de gênero, étnico-raciais, para que a gente possa aprofundar nosso entendimento, né? E entender o jogo de discursos, né? O jogo de poder que se estabelece através dos discursos, né? Então, primeiro, a gente tem um ciclo vicioso, né? Primeiro, quem toma a decisão sobre como financiar a ciência. A ciência é caro, né? Então, da onde vem esse recurso para fazer ciência? Você já tem editais ali, você já tem... e para que surja um edital, você já tem ali uma influência prévia que surge aquele edital com aquele tema. Então, os pesquisadores querendo fazer ciência, porque a gente tem esse problema no Brasil, né? O Brasil tem pouco incentivo a pesquisadores. Geralmente, os professores são contratados como professores e fazem pesquisa junto, que também gera uma sobrecarga, né? Então, os professores pesquisadores geralmente vão ali tentar se adequar a esses editais. Muitas vezes, principalmente em termos de ciências naturais e humanas, daí a importância da bioética, não tem muito letramento. Então, quando vão fazer aquela pesquisa naquele tema, a interpretação, uma coisa é você ter um resultado estatístico, você ter dados quantitativos, qualitativos. Outra coisa é você interpretar. Então, já começa no laboratório. Tem uma filósofa e bióloga norte-americana, Donna Haraway, que ela fala que a objetividade ela nunca é neutra, ela é sempre situada, né? Ela sempre vem a partir de uma pessoa que tem um corpo, que tem uma vivência, que sempre vai ter um olhar sobre aquele resultado. Então, né, do resultado até a conclusão do resultado, já existe ali uma interpretação, né, que é subjetiva. Da interpretação no papel científico, que geralmente vem numa linguagem que muita gente não entende, geralmente vai para a mídia. E essa mídia já tem uma outra interpretação. E geralmente é para reforçar um discurso hegemônico. E a forma como a população entende. Então, existem vários lapsos de comunicação ali nesse processo. Daí a importância da gente... E isso tem a ver com a diferença histórica que se estabeleceu entre as ciências. As ciências são fragmentadas. Eu sou licenciada em Biologia e desde que eu comecei meu curso, eu sentia muita necessidade de entender melhor sobre ciências humanas e naturais. Então, eu busco isso, né? Eu busco esses letramentos ao longo da minha história de pesquisa por uma questão de responsabilidade e necessidade ética mesmo. Daí a importância do letramento que a senhora coloca aqui para se interpretar aquilo que é posto, né? Exatamente. Muito bem, a gente segue com a entrevista, agora falando sobre a sua trajetória acadêmica. Você conduziu estudos sobre pesca artesanal e sobre estratégias reprodutivas de peixes. Foi possível observar questões relacionadas a gênero, classe e raça ao longo dessas pesquisas, dessas investigações? Sim, foi muito possível. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a comunidade pesqueira de Penalva, né? Na Baixada Maranhense, como parte de uma área de proteção ambiental, né? E lá tem o Lago Cajari, que é um lago enorme, então tem uma pesca muito ativa. E também com as comunidades pesqueiras de Cururupu, que já estão resguardadas por uma reserva extrativista, numa época em que eu estagiei no ICMBio. Então, considerando algumas poucas diferenças, é muito interessante que o universo da pesca artesanal, ele né, a principal atividade econômica em ambas as comunidades, né? São comunidades com origens étnico-raciais diferentes, processos de povoamento diferentes. Então, Penalva era uma comunidade mais remanescente de quilombolas, né? E de comunidades indígenas, então uma população mais preta e parda.
E nas ilhas de Cururupu já eram comunidades que vieram possivelmente do Ceará, então com uma população mais branca e parda, né? Mas culturalmente, assim, os laços comunitários, culturais e de trabalho, eles protegem essas comunidades de uma segregação racial, como a gente vê mais no contexto urbano, né? Então são comunidades mais coesas, né? Em termos de laços comunitários mesmo e de trabalho. Mas a pesca, realmente, ela tem uma divisão de trabalho muito grande, porque quem vai pescar, geralmente, é o homem, né? As mulheres ficam mais com os trabalhos domésticos, de cuidado ou de tratamento dos peixes da subsistência. Nas duas comunidades, essa pesca, ela é tanto de subsistência quanto comercial, né? Mas aí a gente tem algumas diferenças econômicas interessantes. O Lago de Cururupu, ele é um grande lago represado, então dá muito peixe, que inclusive para os municípios abaixo já é mais problemático, porque não tem tanto um tratamento e entra água do mar e isso diminui a composição, a diversidade de peixes, né? Então, Penalva, ela é melhor organizada nesse sentido. Então, os pescadores, no geral, acessam mais o lago e as espécies, né, alvo de maior valor comercial. Então, acaba que o ganho aquisitivo é um pouco mais equitativo, assim, apesar de que também existem áreas zoneadas. Já em Cururupu, como são ilhas, né, é muito interessante, muito bonito. Cada ilha tem um sistema de pesca ligado à sua variação ecossistêmica ali, né? É o tipo de sistema de pesca que cabe. Então, é riquíssimo. Nas duas comunidades é riquíssimo. Mas aí em Cururupu, então, já é um pouco mais territorializado, zoneado. As famílias têm os seus locais de pesca, então o tipo de pesca, isso já influencia no tipo de espécie que é pescada. Então, já gera ali uma diferença um pouco maior, né, uma diversidade econômica ali. Fora que, pelo que eu pude perceber, na época, no projeto que a gente... esse projeto em Penalva, ele estava ligado à Rede Rebax, né, o laboratório da saudosa professora Zalfira Almeida. Foi na época do meu mestrado, né, orientada pelo professor Nivaldo Piorski, daqui da UFMA, né, o Biodiversidade e Conservação. O que a gente pôde observar é que lá em Cururupu, a cadeia produtiva da pesca é mais longa. Então, o pescador ele ganhava menos porque tinha mais intermediários e os barões de pesca. Inclusive, as atividades de fiscalização do ICMBio, né, tinham que acontecer também para tentar proteger, né, esse meio de vida dos pescadores. E era também muito interessante que em uma unidade de conservação com uma boa gestão, um bom modelo de gestão, que eu considero, né, do ICMBio, a reserva extrativista, as comunidades, elas são participativas dos processos, então elas tomam decisões. Então, por exemplo, elas têm normas próprias que são criadas com o conhecimento tradicional dos pescadores, né? Você vem criar uma norma, um plano de uso da reserva extrativista, e aí o conhecimento dos pescadores vem, não, a gente vai usar tal tamanho de malha de pesca para pescar tal peixe, porque se usar menor, vai pegar peixe ainda em processo de crescimento, enfim. E é muito interessante fazer ciência dessa forma, né? Respeitando e valorizando o conhecimento das comunidades na tomada de decisões. Muito bem, estamos conversando com a mestra em Biodiversidade e Conservação pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Luciana Soares Santos. Ela fala sobre a pesquisa Biodiversidade, Bioética, Transversalidade e Interseccionalidades. Luciana, agora as discussões vivenciadas no GENI, que é o Grupo de Estudos em Gênero, Memória e Identidade. Elas ampliam sua perspectiva em relação a esse tema? Sim, demais, né? Eu sou super grata, né, pelo acolhimento da professora Harielle, né? Eu entrei no GENI em 2024. É muito interessante também porque Harielle, ela é cientista social e educadora física, né? Ou seja, ela tem essa vivência, né, das duas áreas, que é algo que eu busco muito. Então, eu me sinto muito acolhida e amparada no grupo. E no grupo tem pessoas maravilhosas, assim, com trajetórias lindas. Tem pessoas da psicologia, das ciências sociais, da filosofia, do direito, enfim. Então, é uma troca muito bonita, assim, é um grupo muito acolhedor. Essa questão do tema do amor e cuidado, né, do evento, é algo que a gente vive no grupo, né?
E eu sou muito feliz também de... Não conheci muito bem a professora Sandra, mas tenho todo o respeito por ela e acho muito admirável o trabalho da Rarielle à frente do grupo, né? Mantendo essa trajetória, né? Então, poder ter os encontros quinzenais e a gente faz leituras, né? Leituras de textos mais difíceis, mais complexos, porque você tem que entender a lógica também, né? Argumentativa ali por trás das questões. Então, a gente, ano passado, leu Judith Butler, né? Que é uma leitura essencial para entender mesmo filosofia e lógica, né? Das disputas em torno do gênero, né? Então, a gente leu Butler ano passado, a gente faz nossos encontros quinzenais, faz as trocas, debates interseccionais, autorias diversas. Aí, esse ano, a gente está num formato também de sessões abertas à comunidade. Eu tive a oportunidade, né, de fazer uma sessão dessa, compartilhar os meus estudos sobre Karim Barad e os novos materialismos. E aí a gente vai ter a próxima, né, dia 9 de fevereiro, a gente já vai ter uma sessão aberta também à comunidade, então fiquem à vontade para participar. E quem tiver interesse no Geni também, então sinta-se acolhido, acolhide e acolhida, porque é um grupo maravilhoso. Eu finalizo perguntando sobre como é que a bioética ela pode contribuir para a valorização de saberes e fazeres de comunidades tradicionais. Essa é uma pergunta muito interessante e ela também pode ser invertida. Como que o conhecimento das comunidades tradicionais valoriza a bioética, né? Porque, de fato, já tem um longo caminho de pesquisa, principalmente dentro das ciências humanas e sociais, mas também que vem se atualizando, né? Estudos pós-estruturalistas, pós-humanistas, novos materialistas, estudos queer, epistemologias negras, indígenas, estudos contra e decoloniais, marxistas, materialistas, são todos muito importantes em cada vez mais irem reconhecendo as falhas do modelo tradicional de ciência e abrindo espaço para que os conhecimentos territorializados, localizados, sejam reconhecidos como ciência, né? Então, a gente já tem esse caminho de reconhecimento. A bioética, ela já atua para esse reconhecimento do saber das comunidades tradicionais como um conhecimento científico, heurístico, né, necessário. Mas, mais do que isso, o movimento mais bonito é ver essas comunidades fazendo ciência, tendo voz, né, como Nego Bispo, né, que fala que a terra dá, a terra quer, né, e um conceito maravilhoso de corpus-território, que estão ligados, né, às epistemologias feministas, negras, indígenas, de entendimento de que cada corpo no mundo, ele é material também, ele é discursivo, e são conhecimentos essenciais que essas comunidades trazem, porque elas já têm uma bioética intrínseca, né, porque elas já crescem sobrevivendo, né, em ambientes territorializados, muitas vezes com conflitos, mas a relação entre natureza e cultura, né, que essas dicotomias que a ciência ocidental tem e que tem que lutar para superar, essas comunidades já vêm sem essas dicotomias, porque elas sobrevivem, questão de sobrevivência. A ciência tradicional é uma questão de sobrevivência, não só da subsistência da natureza, mas de sobrevivência a conflitos de modelos econômicos. Então, são essas comunidades que têm produzido uma profusão de possibilidades de futuro, como diz Ailton Krenak, né? Então, a gente tem muitas pessoas importantes para ler, para conhecer, para acompanhar, né? Na construção do que uma das pessoas filósofas que eu estudo, Karim Barad, tem um termo muito bonito que é novas ecologias da diversidade por florescer, né? Então, a bioética caminha junto com esse conhecimento tradicional, abre espaço para que a gente aprenda cada vez mais a construir novas possibilidades de futuro para além do capitalismo, né? E dos fascismos e de tudo isso que tem ameaçado a nossa vida, né? Muito bem, a gente conversou com a mestre em Biodiversidade e Conservação pela UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, Luciana Soares Santos. Ela falou sobre a pesquisa Diversidade, Bioética, Transversalidade e Interseccionalidades. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Ótimo dia a todos. Até o próximo programa.